Pode Futucar, experiência ampliada de leitura, encontro com autores da editora Futuca Cuca em podcast. O episódio 3 do Pode Futucar resgata o encontro de apresentação do livro Ensaios sobre o Mundo Rural na Bahia, Cooperação, Capital Social e Agricultura Familiar, realizada pelos autores Amilca Baiardi e Francisco Brito, tendo como convidados os filhos e a esposa do falecido e também autor Gilton Aragão, na data em que ele completaria 73 anos. Eu sempre dizia a ele, olha, Gilton, eu tenho um legado aí de vários resultados de pesquisa que foram, de algum modo, comunicados em eventos, mas não de forma muito devida, né? E que eles podem ser organizados num livro que dê um balanço no que hoje nós entendemos que seja esse outro segmento da agricultura brasileira. Porque a agricultura brasileira ela tem um segmento muito conhecido, que é o agronegócio, que é o segmento que inova, que exporta alimentos para o mundo, né? E que coloca o Brasil como o maior exportador líquido de alimentos do mundo, e tem o reconhecimento da FAO, dizendo que sem essa presença do Brasil, o mundo teria problemas de abastecimento, mas tem um outro lado também, que é um lado que foi, digamos assim, de alguma forma, esquecido pelo Estado brasileiro, né? Na década de 90, na primeira década de 2000, do século XXI, e também na segunda, mas que, por resiliência, esse segmento continua vivendo, continua atuando, que é o segmento da pequena agricultura, ou agricultura de pequeno porte, ou agricultura familiar, como alguns querem definem, né? E que tem peculiaridades. E nós fizemos essas pesquisas justamente sobre esses segmentos. Durante esses anos, e Francisco Brito também, de alguma forma, sempre acompanhava esses trabalhos e tinha, do seu lado, também iniciativa de pesquisa em temáticas convergentes ou tangenciais a essa, né? Mas o fato é que o Gilton, então, aceitou essa proposta minha de organizarmos um livro. Por alguma razão, eu encontrei o Francisco Brito e comuniquei a ele que sabia de um trabalho dele que eu gostaria de resgatar, que foi um trabalho mais antigo ainda, feito quando nós éramos pesquisadores do CEPED, né? Sobre uma comunidade de São Felipe que se organizou para constituir uma cooperativa, né? Ele aceitou participar, digamos assim, como coautor, entregando o capítulo, mas aceitou também o convite de ser um co-organizador. E aí nós tivemos uma série de reuniões na sede da editora da Uxal, a Uxal Press, aí no campus da Federação, e dessa série, digamos, de reuniões, distribuímos tarefas e cada um ficou encarregado de fazer uma revisão. Então, Gilton organizou inicialmente, depois passou para Francisco Brito, que fez outra revisão, e depois passou para mim, que fiz a revisão final, e, concomitantemente, cada um ia se incumbindo de alguma coisa para viabilizar o livro. Então, esse livro ele é muito instrumental para estudantes na área de ciências sociais, principalmente na área de ciências sociais dedicados ao tema rural, e também para profissionais que queiram conhecer essas realidades, né, segmentadas, né, mas que, de alguma maneira, mostram uma face desse outro lado da agricultura ou do mundo rural, que não é a face dinâmica, essa que se destaca, que está sempre nas mídias, né? Mas uma face em que pese suas limitações em termos de geração de oferta, mas que gera ocupação, entende? E que, de algum modo, contribui também para a sustentabilidade do meio rural. Então, essa é uma breve história do livro e fico muito feliz que estejamos chegando a esse ponto de divulgá-lo, né? Através de novos mecanismos de mídia. Então, era isso que eu tinha a falar. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria também de
mostrar como eu conheci Gilton, né? Antes de conhecer Gilton, eu conheci Baiardi no CEPED, meu primeiro emprego, né? E Baiardi trabalhava no Rio à época. E como o CEPED tinha um escritório no Rio de Janeiro e ele vinha também para reuniões técnicas na Bahia. E aí eu já conhecia de ouvir falar da participação no movimento estudantil lá de Cruz das Almas, né? E conheci ao vivo e a cores quando ele foi lá no CEPED para essa reunião técnica. Depois, Baiardi juntou, conforme ele já relatou, ele juntou um grupo, né, objetivando criar uma equipe para uma proposta de pós-graduação em agronomia lá em Cruz das Almas. E nesse grupo estava Gilton, foi aí que eu conheci Gilton, né, nesse grupo. Antes tinha visto Gilton fazer uma apresentação sobre a CCLD, né, lá na Escola de Economia, e está dando para ouvir, pessoal? Na Escola de Economia, e aí, posteriormente, eu conheci Gilton pessoalmente, quando a gente deu aula lá em Cruz das Almas, certo? Depois, o cotidiano faz com que a gente se separe, se disperse, né? E aí, eu voltei encontrava a gente ocasionalmente, nos falávamos, mas tínhamos perdido um pouco do contato. Esse contato veio recentemente, né? O ano passado, quando, em contato com o Baiardi, ele falou, né, da ideia do livro, e sabedor que eu também tinha feito a pesquisa lá no Recôncavo Baiano, ele me convidou também para fazer parte da organização e da escrita de o capítulo do livro. Aí, Gilton também já estava participando, né, dessas reuniões com o Baiardi. E a gente fez, se eu não me engano, umas 3 reuniões lá na UXAL, né, na editora da Católica, e numa dessas, Gilton me relatou, né, que tinha filhos no Canadá e na Austrália. Eu dizia para ele: você é um pai global, né? E a gente conversou, né? Trocamos muitas figurinhas no café patrocinado por Baiardi, lá na cafeteria da Católica, né? Mas, pessoal, conforme o Baiardi já falou, né, esse livro trabalha, né, aspectos da agricultura familiar, né, em alguns territórios da Bahia, no sul da Bahia, no semiárido baiano, no recôncavo baiano, né? E aí ele apresenta essa agricultura familiar nos seus aspectos produtivos, no desenvolvimento de atividades pluriativas, né, ou seja, atividades ligadas diretamente à agricultura, né, e atividades não necessariamente ligadas à agricultura, como o artesanato, o fato de um pequeno agricultor ser dono de um box de agricultura orgânica na cidade, tudo isso compondo a renda para ele melhorar as condições de vida. E no plano organizativo, também a questão dessa cooperação e do capital social, onde esses trabalhadores se mobilizam para buscar benefícios do ponto de vista da melhoria das condições de vida, da renda e também do desenvolvimento, né, local, territorial, regional, conforme as variadas experiências apresentadas num dos capítulos do livro, que trouxe 4 boas experiências relacionadas à cooperativa de produtores de cacau orgânico no sul da Bahia, a rede Pintadas, lá no município de Pintadas, também a Associação de Produtores do estado da Bahia, o pessoal do Sisal, que produz e exporta sisal para a Europa, e o trabalho que eu também participei, foi a Cooperativa de Produtores de Mandioca de São Felipe, no Recôncavo da Bahia. Certo? Uma outra coisa que o livro não mostra, viu, Baiardi? Mas o passar dos dias deixa à vista, foi a trajetória de determinados atores sociais entrevistados no livro, que constam entrevistados no livro. A exemplo, vou citar alguns, como Duval Libânio, que era ligado à Cooperativa de Produtores de Cacau Orgânico, que antes era da entidade e hoje, se eu não me engano, é do grupo de formação de educadores lá da Secretaria de Agricultura. A Neuza Cadori, que à época era freira, né, lá em Pintadas, abandonou o hábito e hoje é uma deputada estadual, né?
Tem também Jerônimo Rodrigues, que foi nosso aluno de Baiardi meu lá no mestrado em agronomia, hoje é secretário de Educação do Estado do Bahia. Certo? Então, é interessante que o livro não mostra, mas eles estão lá sendo entrevistados, está lá o nome deles nas entrevistas do livro. Então, um fato interessante, né, que a sucessão dos dias fez com que a gente percebesse a trajetória, a mudança de trajetória na vida desses atores sociais. O livro também é útil, tanto para profissionais das ciências agrárias, das ciências sociais, certo? Dos estudantes que, através dessas pesquisas, um núcleo coordenado por Baiardi, eles tiveram um contato com a realidade e passaram a refletir sobre ela. Então, esses novos estudantes que pegarem essas pesquisas vão ter isso como um local de experiência muito importante para o aprendizado deles, né? E também para os demais interessados na agricultura baiana, os curiosos que querem entender mais, independente de serem acadêmicos, né? Mas, e por último, mais ou menos importante, eu gostaria de dizer que o livro também é importante e é relevante por evidenciar, né, um capítulo contendo o trabalho cuidadoso e carinhoso de uma mãe e de filhos, certo? Envolvendo o resgate do convívio e da trajetória acadêmica com o pai. Certo? Então, basicamente essas impressões e mostrando também porque o livro é importante. Francisco, sua história é extremamente comovente, somada com tudo que Baiardi contou. Para a gente que é da família também, houve um depoimento que é muito bonito. Então, assim como vocês trouxeram uma vida de meu pai que é profissional e também contaram uma produção de vocês que é tão interessante também e que vai ser tão útil também, a gente vai falar um pouco do capítulo que vocês convidaram a gente para escrever. Na verdade, minha mãe que conduziu, que é o capítulo da família, que é, no caso, já que vocês contaram a história de meu pai como profissional, o capítulo conta a história pessoal de meu pai. Então, minha mãe vai agora falar desse capítulo para a gente. Eu estou bastante emocionada. Nós todos estamos. E nós fomos surpreendidos pelo convite de Baiardi para que escrevêssemos um texto da família. E estávamos há 2 semanas da perda de Gilton, né? Que foi uma coisa muito precoce, e ficamos muito felizes e emocionados, muito agradecidos pelo reconhecimento de vocês do trabalho de Gilton no meu livro. Nós fizemos, eu e meus filhos, cada um fez uma declaração, né? Falou assim, alguma coisa em relação a Gilton, e falou dele como pai, como educador e avô, coisas dele no dia a dia, e as amizades que tem desde da época de ginásio, do CPOR, da faculdade, o primeiro emprego dele. E eu fiz uma trajetória, porque como eu convivi com Gilton durante 50 anos, era uma vida. Aí comecei escrevendo sobre a vida profissional dele. Aí eu pensei, vai ficar parecendo que é um currículo. Então, entremeei com as conversas dos meninos, né, as homenagens que os meninos fizeram, e fui tratando dele, quando nós nos conhecemos, quando ele formou o primeiro emprego, nosso casamento, a compra da casa, o nascimento de nossa filha, nossa primeira filha, que está aqui, minha companheira. E aí fui mesclando. Depois contou dos outros 2 também. Pois é, do nascimento de Mônica, que eu estava grávida, quando nós fomos fazer uma viagem para os Estados Unidos, que ele foi fazer um curso, e depois, na volta, Mônica nasceu de repente, aí eu grávida de Daniel. Então,
e falando também da vida pessoal dele, ele como uma pessoa agregadora, e fui tratando dele como profissional e depois a vida acadêmica dele, até chegar no pós-doutorado. Então, é isso que trata o livro, o capítulo da família, que nós só estamos nele por conta da ausência de Gilton, que queríamos muito que ele estivesse presente. E essa é a nossa forma de homenageá-lo, porque Gilton gostava muito de festa, Gilton adorava comemorar a vida. Então, esse ano foi muito difícil para a gente, muito, mas a gente aprendeu muito. A gente tem ele, como a presença dele é constante na nossa vida. Nós não pensamos nele como uma pessoa que foi embora. Para a gente, ele está presente, ele está aqui. As brincadeiras, na hora do almoço, as brincadeiras dele, as pirracinhas dele, tudo isso faz parte da nossa vida. E isso é o que a gente trata. Eu agradeço muito, muito mesmo a você, Bayard, a Chico, os outros autores, por ter nos dado o prazer de fazer essa homenagem a Gilton. O interessante é que a gente fez o lançamento do primeiro livro, que Bayard estava lá também, ele prefaciou o livro e também estava muito presente também na primeira obra de meu pai. E aí a gente sabia que esse segundo livro ia culminar com um evento como esse que a gente está fazendo. Então, meu pai tem um legado muito grande que a gente está fazendo questão de honrar, né? E num ano de pandemia, onde a gente teve tão poucas oportunidades de abraçar e beijar as pessoas, é uma forma da gente aquecer o coração numa segunda-feira. E a gente, né? Espera e aí é muito encontrar bom. todos para abraçar pessoalmente. Pois é. Eu queria até perguntar a Bayard e a Chico se tem algum trecho do livro, algum capítulo, alguma passagem, alguma coisa que vocês queiram comentar. Bom, de minha parte, não. Isso aí seria um problema, porque se nós comentarmos uma passagem, obviamente envolvendo alguns coautores e não comentarmos outras, entende? Isso pode criar uma assimetria. É melhor considerar que todos estão em bom nível, merecem igual destaque, entende? E que harmonicamente compõem a obra. Maravilha. Chico, Bayard, me permita discordar de você, acho que você vai acabar concordando comigo. Eu queria ler um trecho aqui, justamente que Gilton fala sobre a experiência dele na cooperativa. Certo? vá fundo, Chico. Olha, aqui na página 34. Aragão, tendo tido experiência como gestor de uma unidade industrial de laticínios pertencente a agricultores familiares, produtores de leites, organizados em uma cooperativa central, relatando essa experiência, chegou à conclusão de que o voluntarismo dos produtores envolvidos foi insuficiente. Reestruturar um parque industrial falido só seria possível se houvesse apoio externo e mobilização dos associados. Faltaram ambas as condições. O apoio dos governantes não foi suficiente, uma vez que os compromissos programáticos dos governantes e as estratégias adotadas pelos mesmos não contemplavam efetivamente o apoio a esse agricultor familiar, né? Então, ele mostra, com a experiência dele, de que houve iniciativa dos cooperados, mas faltou um apoio externo do Estado para poder recuperar os equipamentos da cooperativa. Esse capítulo que ele fala é muito importante. Meu pai viveu na pele isso que ele está falando realmente. E foi na unha que os produtores reabriram a usina, praticamente trabalharam para poder botar para funcionar e depois receberam o salário. Foi muito interessante. Faltou investimento fora da vontade dos produtores. Muito bom, gostei, Chico. Tem mais alguma coisa que vocês acham que vale a pena também? Tem várias coisas legais. Aí eu entendo o que Bayard falou. Não, essa aí só quis falar sobre isso porque está acima de qualquer suspeita, né, ler esse texto aqui. E é só para também mostrar, né, Bayard sabe disso,
Quer dizer, a força do cooperativismo nesse livro, né? São mencionadas 3 experiências cooperativas: a da CLB, a dos produtores de cacau e a do pessoal dos produtores de farinha do Recôncavo. É muito interessante mesmo, porque o livro ele está dividido em capítulos, cada capítulo tem um artigo, e ele tem 5 capítulos, além do capítulo da família, e cada um com perspectivas bem oculares, pessoas que tiveram a vivência, a experiência, ou muito estudo, muito interessante. Falando. Assim, o título está bem fiel ao que está tratando o livro, porque fala exatamente de cooperação, capital social e agricultura familiar. E são 5 capítulos, aí realmente se começa a falar, a gente aprofunda muito. Uma coisa também que é interessante a gente começar a pensar é que assim, a produção de meu pai e também de Baiardi e de Francisco é intensa. Pelo currículo, quando a gente apresentou, vocês viram que eles não param, né? Isso aí foi sintetizado. E a gente falou de uma forma sintética, mas é realmente muito, muito grande o currículo deles. E o que eu queria até chamar a atenção e até convidá-los mais uma vez para falar sobre o que vem por aí. Porque, por exemplo, Baiardi e meu pai já estão com um artigo que entrou em um outro livro, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a capa para vocês, que foi apareceu aliás, eu não vou falar do livro, não. Quem vai falar melhor é Baiardi mesmo. É um artigo que entrou na revista da Sober. Eu vou pedir a Baiardi para me ajudar a falar, que é aquele capítulo com Clô, que você até mandou para a gente, que depois eu vou também disponibilizar para vocês conhecerem essa produção de meu pai. Baiardi, você pode dar uma palavrinha? Me dê uma orientação. Essa talvez tenha sido uma das últimas produções do Gilton, porque uma vez nessa experiência de pós-doutorado, nós participamos de 2 eventos em 2019, e um deles foi em Juazeiro, que era a Sober Nordeste. E nesse evento, nós apresentamos um paper, um trabalho, né? Foi a 6 mãos, né? Porque entra Gilton como autor, a Maria Clotilde, que é amiga também de vocês, e parece que um filho dela, historicamente, tem uma ligação muito forte com Daniel, entende? A Clô. E, então, esse trabalho ele já é sobre um outro olhar, é um olhar, digamos assim, da dinâmica da agricultura brasileira como um todo, né? Como está crescendo, como está inovando e quais são, digamos assim, as trajetórias, né, que estão aparecendo de modernização da agricultura, como utilização da indústria 4.0 na agricultura, entende? Inteligência artificial, entende? Então, tudo isso integra esse paper, né? Esse trabalho que foi apresentado, foi muito bem recebido. Esse livro também eu vou deixar também disponível para poder vocês acessarem, porque a ideia é que a gente sempre tenha onde acessar essas obras. E aí, no caso, na Futuca Cuca, é uma editora que está nascendo, e ela tem também essa finalidade de guardar essas obras de meu pai. Não é cunho comercial, é cunho amoroso, no caso das obras de meu pai, para que a gente continue compartilhando esse legado. Então, vai ter esse livro que a gente apresentou agora, de ensaios do mundo rural, vai estar lá o link para poder acessar. Essa obra novíssima vai estar lá também, e também as obras dos nossos autores também vai estar lá também. E aí eu até convido o Chico para falar das novidades que ele também tem para falar para vocês. Só você está dando para ver aí? Está. Tá. É o livro é o livro sobre a Praia do Forte, onde eu abordo, quer dizer, faço um resgate histórico da chegada de Tomé de Souza. Estamos nas comemorações aí, né, do aniversário de Salvador. E aí a chegada de Tomé de Souza com Garcia Dávila, né, que recebe uma Seis Maria lá
das bandas de Itapom até a sul da Torre, né? Essa era a grande fazenda, Praia do Forte, e que depois, nos anos 70, ela é adquirida por um empresário paulista, descendente de alemães, o Klaus Pieders, e Praia do Forte entra no circuito turístico nacional e internacional. Só que isso tem seus problemas do ponto de vista ambiental, né, e do ponto de vista das mazelas sociais, certo? E aí eu retrato no livro os problemas que comunidades quilombolas vêm sofrendo ali naquela chamada Reserva da Sapiranga, certo? Com essa questão, o avanço sobre as terras dos moradores. É por isso que a praia é dos fortes, né? Onde as populações moradoras são expulsas. Então, eu abordo todos os dois lados, o lado encantador e brilhante de um point, né? Turístico, e também as mazelas que ficam escondidas ali na área rural, né? de Mata de São João e adjacências. Em síntese, seria isso. Gente, que interessantíssimo. E aí você vê no encontro desse que a gente está fazendo, que é de memória, de amor, de falar dos autores, é aquela velha conexão que a gente faz, né? Com quem escreveu, com quem lê, com a história. Então, a gente consegue manter isso tudo vivo, e isso é muito, muito, muito interessante. A gente já vai começar a encerrar o encontro, porque fizemos ensaio para a gente levar em torno de 1 hora a programação e a gente está indo certinho. Mas, assim, dá tempo, se alguém quiser falar alguma coisa do público, tá franqueada a palavra também, porque a gente está vendo aqui muitas pessoas queridas e a gente está muito emocionado em ver. Estamos extremamente felizes. E aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, está aí tá aberto aí o microfone para vocês. Alguém? Eu preciso só de um sinal para saber se eu preciso destravar o microfone. Deixa eu ver se eu vou. Eu quero parabenizar vocês, Mira, Fábio, Dani e Mônica, né? A família, e o Baiardi, o Chico, né? Por esse trabalho muito bonito que Gilto nos deixou, né? E parabenizar vocês por estarem mantendo essa memória ativa, né? E foi um trabalho muito bonito. Eu fico bastante emocionada, né, por nosso amigo, mas ele ia gostar bastante deste momento, com toda certeza. A cara dele. É a cara dele. Um beijão para vocês. Até bolo. Tá joia. Alva Mari, ela levantou a mão ali, pode falar, Mari. Seu microfone está travado. Aí, agora. Gente, obrigado por nos dar essa oportunidade de participar desse momento lindo, cheio de saudade, mas muito orgulhosa, Fábio, porque essa também é uma celebração da nossa amizade que nasceu no mestrado, e você tão lindamente seguiu os passos de seu pai de uma forma assim tão leal a tudo que ele foi, continua firme na sua carreira acadêmica, na sua paixão que você herdou dele, e é assim inspiração para mim. Ai, que lindo. Então, muito obrigado. Foi assim um resgate também da nossa história. Nossa, Amei. como foi fiel você também, é o que eu estou sentindo agora. Pois lindo, lindo, lindo. Ó. Aqui são 9h30 da manhã de quarta-feira, ou terça-feira, né? Então foi ontem a data do aniversário de meu pai. E tá na hora até de eu ir para o trabalho aqui. Era um ritual que eu tinha, conversar com meu pai todos os dias no caminho para o trabalho. Então é bem difícil para mim. São muitas memórias. É bom todo mundo que faz parte da vida dele, todos os amigos, profissionais ou familiares. Então, eu não sei nem o que falar numa hora dessa, viu, pessoal? Muito obrigado por tudo, pelas lembranças.
tudo maravilhoso. Então, e vamos celebrar a vida de Gilton, né? Porque ele sempre foi uma pessoa muito para cima, é o que a gente guarda da vida, é isso aí, né? É o legado dele, somos nós, filhos, somos minhas filhas, a vida dele continua, né? Isso, através da gente. Obrigada, Dani. Beijo, meu Obrigada, filho. meu irmão. Beijo. Depois a Beijo. gente conversa. Beijo. Mônica, E eu também tenho que voltar para o trabalho. Mas, gente, eu gostaria, quero agradecer bastante a Bayard, agradecer bastante a Chico e a todo mundo que apareceu e, lógico, muito, muito, muito obrigada a Fabiana, porque sem ela, eu vou lhe ser sincera, eu acho que não teria acontecido esse encontro, nesse dia, essa organização. Então, eu estou muito emocionada com toda essa emoção, pelo trabalho de meu pai também, não somente pela parte emocional, mas ver a parte profissional também, dele ser celebrada no mesmo dia. Então, muito obrigada por vocês, pela presença, Fabiana, por organizar tudo, tá bom? Estou muito feliz. Obrigada. Beijo, filha. Beijo. Bayard e Chico, por favor, falem também. Olha, eu acho que hoje é um dia bonito nesse aspecto, né, do encontro das pessoas. Eu acho que Gilton é um felizardo por nascer no dia de Salvador, no dia do aniversário de Salvador. Eu só não digo que tenho inveja dele porque eu fui batizado na Igreja do Bonfim. Mas eu gostaria também quer dizer, agradecer a Bayard porque colocou esse projeto de livro em marcha e acabou nos aglutinando novamente, certo? E eu acho que muito dessa saudade de Valmira é muito daquela música de Sérgio Bittencourt, né? Naquela mesa está sentado ele e a saudade dele está doendo em mim, né? Com certeza. Mas, quer dizer, que ele fez para Jacó do Bandolim, o pai dele. Mas eu gostaria de terminar falando de Dorival Caymmi, né? São Salvador, Bahia de São Salvador. Então, de uma forma mais comemorativa. Agradeço a vocês também por estar privando desse momento, né, familiar de celebração. E Gilton, onde estiver, receba nosso carinhoso afeto. Obrigada. Com certeza. Obrigada. Obrigada. E obrigada a todos Bayard. por terem participado. Obrigada, Chico. Bom, eu também tenho que agradecer até pela oportunidade de conhecer a Mônica e o Daniel, assim, porque o Gilton falava insistentemente, digamos assim, desses filhos distantes, entende? Eu até tinha programado com ele, porque eu, em que pese tenha conhecido Vancouver, né? Mas era um desafio para mim fazer esse percurso da parte mais longa do continente americano, que é de Toronto a Vancouver, de trem. E tinha combinado isso com Gilton, fazermos em algum momento essa viagem, assim como tem um sonho também de fazer a Transiberiana, ou seja, ir de Moscou até Pequim, mas também tinha essa. E, infelizmente, não deu, mas quem sabe, né? Em outras circunstâncias, né, eu faço essa viagem. Bom, então, tenho que agradecer também por tudo, entende? Esse momento é muito emblemático para vocês, mas também para mim, porque, como lhes falei, Gilton foi uma pessoa que eu sempre contei. Eu queria até agradecer Chico e Bayard, porque foram muito amáveis para participar desse evento. Todo mundo participou muito, ajudou, conciliou, foi muito bacana, tem várias mãos nesse encontro. E eu queria que minha mãe falasse, e, por fim, a gente vai começar a fechar. Eu vou pedir quem puder botar a imagem para poder a gente tirar uma foto de todo mundo. Por favor, minha mãe, fale. Eu gostaria de agradecer a todos, porque eu acho que nós não poderíamos deixar passar essa data em branco. Gilton gostava de festa e nós não poderíamos passar sem fazer uma comemoração.
ele com certeza está feliz, vai estar feliz sabendo que os amigos estão todos aqui. Ele adorava a casa cheia e a casa está cheia. Pode Futucar, experiência ampliada de leitura, encontro com autores da editora Futuca Cuca em podcast.